Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Nesse dia, que é o 16 de maio de 2022. Graças a Deus, né? Estamos aqui em vigilância, em oração, né? Em meditação. E amém, graças a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito aí nas nossas vidas, né? Vamos aí, né? Fazer a nossa meditação sobre os desígnios de Deus, né? Estamos falando aqui dos desígnios futuros, né? Não é isso? Estamos aqui no Apocalipse. Estamos aqui na carta a Éfeso, onde nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus está escrevendo cartas para, né, o ministério da igreja, né? E colocando a situação dele. Então nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus está o quê? Está mostrando para todos nós, né, que no futuro a igreja ia enfrentar problemas com o ministério, ia enfrentar problemas com o poder do Estado, ia enfrentar problemas com a religião, né, que são desígnios de Deus, né, certo? Então nós vimos ali em Éfeso, né, aquele elogio que ele fez e aquela correção. Ele fala ali nos nicolaítas, né, que era o quê? Eram irmãos que estavam absorvendo doutrinas várias, né? Os nicolaítas, por exemplo, que ao que parece eram pessoas que queriam, né, construir uma hierarquia dentro da igreja, já naqueles primórdios da igreja, né? Certo? E essa ideia veio correndo exatamente para o futuro, veio correndo pelos séculos. Bom, na carta a Esmirna, nós vemos aqui que o Senhor só tem elogio para esse ministério, para essa igreja, né? Não tem nenhuma correção, tem consolo, né? Está dizendo aqui que ele sabe as obras, né? Aqui no capítulo 2, versículo 8, né? E até o 11. Ele está dizendo que sabe as obras, a tribulação, a pobreza, né? A fraqueza, né? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, né? Sinagoga de Satanás é a falsa igreja, né? Que está exatamente perseguindo, já está perseguindo a igreja, perseguiram, né? Então, nada temos, não temos as coisas que vão acontecer, né? O diabo vai, né, perseguir você, vai lançar a gente na prisão, vai assassinar, né? Vão ter tribulações, né? Mas seja fiel, né? Tribulação de 10 dias, né? Então isso aqui já está antevendo, digamos assim, né? O final dos tempos e também as coisas que aconteciam em cada geração, né? Que nós sabemos aí que em cada geração a igreja tem aí, né, uma sombra daquilo que vai acontecer mais lá no futuro, né? Não é isso? A igreja de Pérgamo, ele continua aí, né, falando ao ministério, né? Está dizendo aqui que sabe as obras do ministério, da igreja, né? Que ele habita onde é o trono de Satanás, que ele toma cuidado, né? É isso? E ele está dizendo aqui que ele tem umas coisas contra o ministério, quer dizer, tem uma correção aqui. Porque alguém lá estava seguindo a teoria, né? A doutrina de Balaão, que era o quê? Cobrar pelos serviços da igreja, né? Cobrar dinheiro, né? O Balaão, ele não queria ouro lá, né, do Balaque, para poder lançar as maldições sobre Israel. Então o negócio dele era o dinheiro, né? Então o que aconteceu? Na igreja apareceu esse tipo de gente, né? Se o ministério não combateu, né, a igreja, castiçal, foi tirado do lugar. Se ele combateu,
a igreja continuou então reprovando a doutrina de Balaão, que era questão de dia, de idolatria também, né? Sacrifício de idolatria, né? Que estava exatamente acontecendo ali naquele meio. Tinha também os nicolaítas, que queriam manter, né, uma hierarquia dentro da igreja, chefia, né? Não será assim entre vós. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Mas os príncipes desse mundo, uns mandam sobre os outros. Então, né, são correções aqui à igreja de Pérgamo, né? Balaão, nicolaítas, né? Certo? E que o ministério estava tolerando e estava absorvendo, né? Alguns irmãos estavam absorvendo essas doutrinas estranhas e o ministério, né, não estava reprovando. E Tiatira, né? A igreja de Tiatira é o quê? Ele está dizendo aqui que ele conhecia as obras de Tiatira, né? A caridade, o serviço, a fé, a paciência, né? Mas ele tinha ali algumas coisas. Por quê? Contra o ministério. Porque o ministério estava tolerando Jezabel, né? Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria, né? Ou seja, essa Jezabel aqui, né, está representando as religiões, né, do mundo, né? Quer dizer, as pessoas iam para dentro da igreja trazendo, né, as suas doutrinas para dentro da igreja, doutrina de idolatria, de sacrifício, de vai por aí afora. Isso que ele estava falando. E o ministério estava tolerando, né? O ministério não estava combatendo aquelas doutrinas, né, das religiões, né? No caso aí, religião romana, grega. Cada nação tinha sua religião, né? Aí o grego que cria, digamos assim, né, na igreja, ele queria que a igreja, né, aceitasse as suas ideias, né? Aceitasse as doutrinas que tinha lá na sua religião, que eram doutrinas contrárias à doutrina da igreja. Ou seja, a pessoa não tinha realmente se convertido, né, e adquirido, digamos, a mente de Cristo, né? Certo? Então, o Senhor Jesus, escrevendo aqui a Tiatira, está fazendo aí, então, as suas correções e está dizendo aqui o que pode vir de punição sobre aquela igreja, sobre aquele ministério, né? E sobre aqueles que adulteraram a doutrina, né, com aquela mulher Jezabel, que são as religiões, né? E todos nós viemos de religiões, né? É isso? Então, lá no passado, no futuro e no presente, está acontecendo essas coisas, aconteceu e vai acontecer, até que se cumpram todas as coisas, como está escrito, né? Aí o Senhor Jesus, no versículo 25 aqui do capítulo 2, né, na carta à igreja de Tiatira, ele diz o que, ó, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, né? Retende o que eu ensinei, né, o que os apóstolos ensinaram. E nós sabemos que em cada carta aqui ele tem uma promessa, digamos, né? Que no 27 ele vai dizer o quê? No 26, ao que vencer, né? Promessa aqui é aquele que vencer. Vencer e guardar até o fim as minhas obras, né? Eu lhe darei poder sobre as nações, né? Com vara de ferro os regerá. É isso? Então nós estamos vendo aí que os desígnios, eles são do passado, do presente e do futuro. E o Apocalipse aqui ele está falando, né, do passado, do presente e do futuro, da humanidade de Israel e da igreja, e principalmente da igreja, né, que é quem está o quê? Governando o mundo para que a besta, né,
não se manifeste logo com o seu governo. Vamos parar por aqui hoje, até amanhã, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.